Quem oferece bondade sem limites ensina os maus a nunca respeitar. Você já se sentiu sufocado por um mundo que premia a mediocridade enquanto castiga a excelência? Já percebeu como ser bom, justo e generoso não te levou aonde você imaginava? Então, este vídeo é para você. Se você está buscando conforto, aperte pause agora. Se ainda acredita que o universo recompense os bons, que o bem vence no final, e este vídeo te machucará, porque ele vai quebrar aquilo que você mais teme perder, suas ilusões. Maquiavel não escreveu para agradar. Ele escreveu para alertar. Não para os moralistas de alma frágil, mas para aqueles que ousam se tornar perigosos em um mundo que aplaude conformismo. Este vídeo é um espelho, e ele vai te mostrar o que há por trás da sua fraqueza. Desde criança, você foi ensinado a ser bom, a ceder, a perdoar, a ser compreensivo, mesmo quando isso te custava tudo. Você acreditou que se fosse gentil o suficiente, o mundo te devolveria em dobro. Mas Maquiavel sabia a verdade, uma verdade brutal. Os que são bons o tempo todo são esmagados por aqueles que não são. A bondade sem poder é irrelevante. Mais do que isso, é um convite à exploração. Vivemos em uma cultura que romantiza a virtude, mas venera o poder. As pessoas te encorajam a ser moral enquanto elas mesmas traçam estratégias. Dizem para você perdoar enquanto afiam suas lâminas pelas suas costas. E quando você cai, te chamam de ingênuo. Quando é traído, dizem que você deveria ter visto os sinais. A bondade sem força não inspira respeito, inspira pena ou, pior, desprezo. Maquiavel não pregava maldade gratuita, ele apenas via a realidade como ela é. A bondade deve ser escolhida estrategicamente, não adotada como padrão. Ele dizia que é muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é volátil, mas o medo é cauteloso. Quem ama pode abandonar. Quem teme pensa duas vezes antes de cruzar seus limites. E aqui está o ponto central. A misericórdia não é uma virtude no jogo do poder. É uma ferramenta, um luxo reservado apenas para os fortes. Se você oferece perdão como hábito, você se torna previsível. E previsibilidade no mundo real é sinônimo de vulnerabilidade. Quantas vezes você foi misericordioso com quem te apunhalou? Quantas vezes sua bondade foi vista como fraqueza? E o que isso te custou? A cada vez que você perdoa sem consequência, você ensina que não há preço para te ferir. E quando não há preço, não há respeito. Maquiavel entenderia isso perfeitamente e faria uma pergunta direta. O que você realmente ganhou ao ser bom? E mais importante, o que te tiraram enquanto você tentava provar que era uma boa pessoa? O mundo não é justo, ele não premia boas intenções. Ele premia presença, poder, estratégia. Você quer continuar acreditando no mito reconfortante da bondade incondicional? Ou quer finalmente assumir o controle? Porque a verdade é esta: ou você aprende a usar a bondade como arma, ou continuará sendo ferido por aqueles que usam sua nobreza como escudo para seus abusos. Disseram a você que todos são iguais, que sua opinião vale tanto quanto a de um mestre, que sua voz importa, mesmo quando você nada construiu, que o homem disciplinado deve ser tratado igual ao que passa os dias reclamando. Você acreditou nessa farsa? Maquiavel não. Ele enxergava com clareza, quase cruel, que nem todos nasceram para liderar, e a maioria nasceu para seguir. A igualdade, do jeito que é vendida, não é justiça, é anestesia. Um calmante social para impedir que os fortes percebam sua força. Porque se todos acreditam que são iguais, então ninguém tenta se destacar. Se todos têm o mesmo valor, por que lutar? Por que crescer? Por que construir? A verdade é, essa narrativa serve para manter você exatamente onde está, na base. A igualdade é promovida com tanto entusiasmo porque é a maneira perfeita de neutralizar o poder. Ela silencia os sábios, desencoraja os esforçados, enterra os perigosos sob o peso da mediocridade.
Ela faz o lobo sentir culpa por ser lobo e a ovelha se sentir orgulhosa apenas por existir. É uma inversão da natureza, uma punição à excelência. E funciona. Olhe à sua volta. Aqueles que ousam se destacar são taxados de arrogantes. Aqueles que exigem mais da vida são chamados de gananciosos. Aqueles que se disciplinam são acusados de querer ser melhores que os outros. Mas e se forem mesmo? E se alguém que se entrega ao sacrifício diário, que domina suas emoções, que suporta a dor da transformação, realmente merecer mais? Maquiavel não tinha dúvidas. Merece. A igualdade, quando imposta, não é moral. É um veneno disfarçado de virtude. Ela cria presunção, não grandeza. Diz ao preguiçoso que ele merece o mesmo que o esforçado. Diz à vítima que ela é tão importante quanto o guerreiro. Diz ao fraco que basta exigir, em vez de melhorar. E o resultado disso é a sociedade em que vivemos, cheia de indignação vazia, orgulho sem realização, vozes altas com valor baixo. Você quer realmente se libertar? Então pare de se desculpar por ser mais. Pare de abaixar a cabeça para caber num molde que foi feito para te manter fraco. A igualdade não é o caminho para a justiça. É a armadilha perfeita para domesticar os selvagens. Maquiavel sabia disso. Ele não escrevia para o rebanho, escrevia para os poucos que ousam romper o molde e assumir seu lugar no topo. E agora eu te pergunto, quantas vezes você se conteve por medo de parecer melhor demais? Quantas vezes você disfarçou sua ambição para não ofender? Quantas vezes você se diminuiu para não perturbar a paz dos medíocres? Você não nasceu para ser igual. Você nasceu para ser perigoso. Quantas vezes você perdoou alguém que não merecia? Quantas vezes acreditou que, ao demonstrar compaixão, o outro mudaria e, no fim, só se machucou de novo? Maquiavel riria desse erro, porque para ele, a misericórdia não é uma virtude em si, é uma jogada, uma manobra, e quando oferecida indiscriminadamente, ela se transforma em armadilha. A verdade é simples e brutal. No momento em que as pessoas percebem que você perdoa por natureza, elas vão te testar. Vão cruzar limites, vão mentir, manipular, trair, porque sabem que você vai deixar passar. E esse é o início da sua queda. Ser misericordioso como padrão não te faz nobre, te torna previsível, te torna alvo. Você se convence de que está sendo a pessoa maior, mas a realidade é que está sendo drenado. E lentamente perde a capacidade de impor limites. Maquiavel dizia: é mais seguro ser temido do que amado. Ele não estava sugerindo crueldade gratuita. Ele estava dizendo que o respeito nasce do limite, da consequência, da imprevisibilidade. Ser temido não é ser mau, é ser inegociável. É ser alguém com dentes, alguém que sabe exatamente quando calar e quando morder. A misericórdia nesse jogo é um luxo, e luxos só pertencem aos que estão no controle. Você quer perdoar? Ótimo, mas só perdoe quando isso te fortalece. Não quando é esperado, não quando serve ao outro, apenas quando serve à sua estratégia. Misericórdia oferecida como padrão é o convite para a deslealdade. Os grandes líderes da história que governaram apenas com bondade caíram. Foram traídos pelos mesmos que perdoaram. Por outro lado, os que sabiam quando punir e quando recompensar, esses permaneceram. Não porque eram cruéis, mas porque eram respeitados. Agora pense, quem se aproveitou da sua bondade? Quem cruzou uma linha e foi perdoado só para cruzá-la de novo? Quando o perdão não tem preço, ele perde valor. E quem não teme te perder, jamais vai te respeitar. Você quer ser respeitado? Então abandone a ideia de que ser bom sempre é o caminho. Se alguém ousar te desrespeitar, não grite, não dramatize. Apenas faça com que se arrependa. Não com raiva, com precisão, com ausência, com frieza, com força. A misericórdia deve ser conquistada. E se alguém não sobrevive ao seu silêncio, nunca mereceu sua palavra. Vivemos em uma era onde todos querem parecer bons,
onde falar de justiça virou moeda social, onde se prega a empatia como se fosse uma tatuagem na testa. Mas Maquiavel enxergava além da máscara. Para ele, a moralidade era uma ferramenta, não um altar. E quem a idolatra, perde. O fraco se agarra à moralidade como um escudo, porque é tudo que tem. Ele diz: pelo menos sou uma boa pessoa, enquanto o mundo o ignora, enquanto os fortes moldam o destino, enquanto ele é deixado para trás. Ser bom não impede a traição, não impede a manipulação, não impede o desprezo. Porque o mundo real não responde à pureza de coração, ele responde à clareza de ação. Maquiavel via isso com uma frieza desconcertante. Um homem que se esforça para ser inteiramente bom está fadado à ruína entre tantos que não são bons. O que isso significa? Que se você insiste em ser bom o tempo todo, será usado como escada. E os que sobem por você vão cuspir lá de cima. Os poderosos não são moralmente puros. Eles são estrategicamente morais. Usam a linguagem da justiça para ganhar aliados. Falam de igualdade quando isso lhes convém. Fingem compaixão para atrair simpatia. Mas no fundo, eles se movem com um objetivo claro: poder. E quando esse objetivo exige que descartem a moralidade, eles descartam, sem culpa, sem hesitação. Você entende agora? A moralidade não é sagrada, é tática. E se você não a trata assim, será derrotado, porque entende o jogo melhor que você. Você pode ser honesto, mas se não tiver presença, ninguém ouvirá. Você pode ser gentil, mas se for fraco, ninguém te seguirá. Você pode perdoar todos, e todos continuarão te ferindo. Porque moralidade sem poder é invisível, e poder sem moralidade, infelizmente, é imparável. Você quer continuar dizendo ao mundo que é uma boa pessoa enquanto ninguém te leva a sério? Ou está pronto para ser eficaz? Não para ser mau, mas para ser inegociável. Não para destruir, mas para proteger sua dignidade com clareza e estratégia. Para de sacrificar sua força em nome de parecer bom. O mundo não precisa de mais gente legal. Precisa de gente que se respeita o suficiente para não se esconder atrás de virtudes ocas. Maquiavel não escreveu para os bons. Escreveu para os lúcidos. E a lucidez exige abandonar os contos de fadas. Pessoas fracas falam demais. Elas explicam, se justificam, detalham cada passo, como se estivessem pedindo permissão para existir. Mas Maquiavel sabia, e você também precisa saber, quanto mais você se explica, menos poder você detém. O mundo não respeita justificativas, ele respeita autoridade. Um leão não explica por que mata. Um general não apresenta seu plano aos civis. Um rei não pede desculpas por ocupar o trono. Você já se pegou tentando ser entendido por pessoas que nem mereciam te ouvir? Já gastou energia justificando suas decisões para quem não construiu nada com você? Então entenda, esse hábito de explicar demais é uma forma de submissão. É como se você dissesse: por favor, me entenda, por favor, não me odeie por querer mais. E nesse exato momento, você entregou sua identidade nas mãos de outra pessoa. Você se fez pequeno. Você se rebaixou. Maquiavel alertava sobre isso. Ele compreendia o poder do silêncio. Ele sabia que quem fala demais se entrega, se esvazia, se expõe. O verdadeiro poder é silencioso. Ele se move nas sombras, age e desaparece. Permanece inalcançável. Quer saber quem está no controle em qualquer lugar? Observe quem fala menos, quem ouve mais, quem observa enquanto os outros se enrolam em suas próprias palavras. Esse é o predador, o que move as peças, não o que grita no tabuleiro. Você não precisa explicar por que se afastou. Não precisa justificar por que mudou. Não precisa responder às expectativas de quem nunca te entendeu. Se você tem um plano, siga-o. Se tem uma meta, execute-a. Deixe que os outros pensem o que quiserem. Deixe que criem histórias, que projetem medos, que interpretem mal. Tudo isso é ruído, e o seu papel é permanecer acima do ruído. Silêncio não é fraqueza, é escudo.
É estratégia. É presença que assusta mais do que 1000 palavras. Você quer paz? Pare de se explicar. Você quer clareza? Pare de justificar. Você quer poder? Deixe que seus resultados falem por você e que seu silêncio os confunda, os incomode, os assuste. Porque o lobo não explica o seu uivo. Ele apenas aparece e todos entendem o recado. Se você chegou até aqui, algo dentro de você resistiu ao impulso de fechar este vídeo, porque a maioria não aguentou. A maioria se ofendeu, chamou de tóxico, de duro, de exagerado, porque os fracos são programados para rejeitar a verdade, especialmente quando ela ameaça suas ilusões mais queridas. A verdade ofende, mas também revela. Ela mostra quem está disposto a crescer e quem prefere se esconder. Veja bem, fraqueza não é só emocional, ela é mental, é uma forma de viver, um padrão. Ela se manifesta quando você evita o confronto para manter o conforto, quando abaixa seus padrões para ser aceito, quando sabe que é capaz de mais, mas continua dando desculpas. Essas pessoas, quando ouvem a verdade nua, sem filtro, sem anestesia, recuam. Não porque a verdade está errada, mas porque, no fundo, elas sabem que está certa. É por isso que Maquiavel nunca escreveu para todos. Ele escreveu para os poucos que suportam o espelho, para os que não fogem quando são confrontados, para os lobos disfarçados de ovelhas, que estavam só esperando permissão para despertar. A ofensa é um espelho. A maioria quebra esse espelho. Os poderosos o estudam. E aqui está o seu momento. Você vai voltar a ser brando, agradável, previsível? Vai se desculpar por querer mais? Vai continuar tentando caber no mundo dos pequenos? Ou vai afiar sua lâmina? Vai andar diferente? Falar menos? Agir mais? Você vai se tornar perigoso? Porque sim, você será odiado por isso. Vão dizer que você mudou, que está frio, que está distante. Perfeito. Deixe que falem, deixe que lotulem. Todo o império foi construído sobre a ofensa. Os fracos te odiarão, e isso será o seu sinal. O sinal de que você está se tornando perigoso. Se esse vídeo te deixou desconfortável, ainda bem. Desconforto é o sinal da transformação. Mas se ele acendeu algo dentro de você, então este não é o fim, é o início, é um pacto, um rito de passagem. E para selar isso, deixe escrito nos comentários: a fraqueza fala, a força executa. Se você está pronto para parar de se desculpar, parar de pedir permissão e começar a comandar sua vida com clareza, inteligência e poder, então lembre-se que aqui a verdade continuará sendo dita, quer os fracos aguentem ou não. Sem mais misericórdia, sem mais mentiras, apenas poder bruto. Sempre.